Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais A Viva no Senhor, meditando a respeito do avivamento, buscando, orando, clamando para que o Senhor traga o avivamento em nosso meio. E nós já estamos ouvindo rumores desse avivamento e nós devemos prestar atenção em quais são nos avivamentos que aconteceram durante a história da igreja cristã e também na Bíblia. Quais os avivamentos na Bíblia que começaram com o resgate da palavra de Deus, já que nós estamos falando sobre a palavra e o avivamento? Há diversos avivamentos nas Escrituras que começaram com o resgate da palavra de Deus. E esses momentos sempre destacavam a importância do retorno às Escrituras para provocar a transformação espiritual no meio do caos que estava acontecendo, porque as pessoas abandonaram a palavra, abandonaram os preceitos, os mandamentos e os princípios de Deus. E isso sempre traz um caos em todas as áreas. Nós lembramos da reforma espiritual que foi liderada por Josias, lá em 2 Reis, capítulo 22 e capítulo 23, se você quiser ler. Durante o reinado do rei Josias, o livro da lei, ele foi redescoberto no templo do Senhor. E isso levou Josias ao arrependimento, seguido por um esforço muito grande para restaurar a obediência à palavra de Deus em todo o reino. Houve então uma renovação da aliança com Deus e uma purificação das práticas idólatras que haviam naquele tempo. Então, houve também um outro avivamento no tempo de Esdras e Neemias. A gente encontra isso lá em Neemias capítulo 8 e capítulo 9. Então, após o retorno do exílio da Babilônia, Esdras, ele leu a lei para o povo de Israel, que havia se afastado dos mandamentos de Deus. Esse ato, então, gerou um profundo arrependimento, uma confissão de pecados e uma renovação do compromisso com Deus, então levando a um avivamento nacional. Todos esses temas que falamos agora são temas que nós estamos falando e repetindo, porque são eles que geram o avivamento. Nós também temos a reforma de Ezequias, lá em 2 Crônicas, capítulo 29, até o capítulo 31. O rei Ezequias também restaurou a adoração do templo e chamou o povo de Judá e também de Israel para celebrarem a Páscoa conforme os preceitos que eles encontraram na palavra de Deus. E isso trouxe um grande avivamento espiritual também ao reino. Então, esses avivamentos mostram que o resgate da palavra de Deus, ele é um elemento central na renovação espiritual e no retorno do povo à comunhão com Deus. E nós vamos continuar explorando mais um pouco, essa reforma lá de Josias, capítulo 22, 20 a 23. A gente tem mais ou menos o resumo bíblico, Josias encontrou o livro da lei e, ao ser confrontado pela palavra de Deus, quando ele leu, então Deus move seu coração para ele liderar uma reforma espiritual. O que nós podemos aprender então com essa parte de Josias, que liderou uma reforma espiritual no povo, eliminando então os ídolos, e renovando a aliança com Deus. Nós temos como exemplo a redescoberta da palavra. Então, assim como Josias reencontrou o livro da lei, hoje nós podemos nos reconectar com a Bíblia, participando de grupos de estudos ou programas de leitura bíblica, ou tendo um sistema de leitura bíblica individual. Essa renovação pessoal e coletiva que aconteceu no reinado desses homens nos desafiam como igreja hoje a identificar quais as práticas que precisam ser novamente alinhadas com a palavra de Deus, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa, em nossos corações.
esse avivamento no tempo de Esdras e Neemias também, ele foi muito importante porque ele trouxe a centralidade das Escrituras. Lembra que os muros estavam caídos, as portas estavam queimadas. Então, ao organizar encontros comunitários em que a leitura e a discussão da Bíblia, então, eles descobriram e ensinaram o povo, isso foi muito importante para esse momento de confissão e renovação espiritual. Então, muitas vezes o que nós precisamos é trazer novamente a Bíblia para o centro da nossa vida, para o centro, então, da igreja. Hoje nós temos muitas coisas complicadas, porque as pessoas demoram mais nos períodos, né? Principalmente de louvor e outras questões, e a Bíblia não é mais o centro do culto, da adoração. Isso é um problema. Então, assim como Ezequias, ele restaurou o templo e convocou o povo para celebrar ali a Páscoa, de acordo com os mandamentos de Deus, trazendo avivamento para o reino, nós também precisamos restaurar, né, esse elemento tão importante que é a palavra de Deus no culto, na igreja, na comunidade. Então, são os princípios bíblicos também que precisam ser alinhados. Sabemos que precisamos sim dos períodos de louvor, de adoração, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus é o centro do culto. Então, tomar celebrações importantes, retornar à palavra de Deus nos dias de hoje pode significar um compromisso, né? Isso sim, pode mudar a vida das pessoas, a mudança da prática olhando pela palavra de Deus. Famílias e comunidades podem ser transformadas por isso. Então, quando Josias faz o que ele fez, ele trouxe o arrependimento, houve uma renovação da aliança com Deus, houve uma erradicação da idolatria e a restauração da verdadeira adoração. Então, nós precisamos trabalhar para que nós possamos, então, reconhecer a importância de trazer novamente o retorno da palavra de Deus no centro da adoração das nossas comunidades e também o retorno da palavra de Deus em nossos corações. Esse é um chamado que Deus tem para os nossos tempos. Então, redescobrir a palavra em nosso cotidiano, a leitura, a meditação da palavra, permitindo que ela nos guie, participar dos estudos em grupos e cultos, priorizando o ensino da palavra. Isso fortalece a fé, traz o arrependimento, traz o renovo espiritual. Então, priorizar esses valores, o ensinamento da palavra, ele é importante para reatar e guiar relacionamentos. Então, remover a idolatria moderna que ocupa hoje o lugar de Deus, né, como o materialismo, as distrações excessivas que afastam as pessoas de Deus. Fortalecer a adoração centrada na palavra de Deus, né, buscando uma conexão verdadeira em oração, em louvor, em comunhão com Ele. Então, o retorno à palavra de Deus aos nossos corações não é apenas um processo pessoal, mas também é uma chama que pode transformar comunidades inteiras. Como é que a palavra de Deus ela tem sido levada, ou qual é o lugar que ela tem ocupado em seu coração, em sua vida e também em sua comunidade? Que nós possamos lembrar que muitos avivamentos aconteceram porque a palavra de Deus se tornou o centro na vida e na comunidade de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até segunda-feira, com as nossas devocionais matinais. Aviva no Senhor. Traga a palavra de Deus para o centro da sua vida e do seu culto. Em nome de Jesus. Amém.